É hora da gente falar de economia, então, com a Rafaela Vitória, que hoje teve também divulgação de resultados sobre o varejo e serviços. Ô, Rafaela, o que os dados mostram sobre esses setores, hein? Boa tarde para você. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde a todos. Bom, vamos começar com as boas notícias, né? O que a gente viu nos dados do IBGE é um crescimento maior do que o esperado da economia. Parece que a gente está repetindo aqui notícias que a gente já deu em meses anteriores. Mas a verdade é que o setor de serviços, principalmente, surpreendeu com um crescimento ainda maior do que o esperado no mês de setembro, um crescimento de 1,1% no mês. Em relação ao ano passado, o crescimento foi de 9,7%. É o setor mais importante da nossa economia e ele está com esse crescimento bastante robusto, vai puxar, a gente está refazendo as contas aqui, a gente espera um crescimento do PIB de mais ou menos 0,7% no trimestre, em relação ao ano passado quase 4%, ou seja, a nossa economia está crescendo num ritmo aí bastante acelerado, inesperado, e o setor de serviços mostrando um dinamismo que vem de reformas, Alessandra. A gente fala muito do curto prazo, dos dados conjunturais, mas a gente vale retomar um pouquinho, né? Quais foram reformas importantes aí nos últimos 4 anos, 6 anos? A reforma trabalhista, desburocratização para abertura de empresas, mais liberdade econômica e o avanço da tecnologia. O setor de TI cresceu 2% no mês, acumula uma alta aí de 10% no ano. Então, todo esse dinamismo do setor de serviços reflete num crescimento maior e também numa geração de empregos. Ô, Rafaela, o assunto da semana é a discussão em torno da PEC da transição, que prevê mudanças no orçamento para abarcar o auxílio de R$ 600 para famílias carentes. Queria que você avaliasse, por gentileza, como é que você vê essa PEC da transição. É uma boa ferramenta, traz insegurança, mexe com os ânimos aí do mercado? Bom, mexeu bastante. A PEC da transição, ela não está só criando espaço no teto para o aumento do programa Auxílio Brasil, que deve voltar a ser chamado aí de Bolsa Família, né? Essa PEC da transição, ela está propondo aí uma alta de 175 bilhões de reais de gastos no próximo ano. Isso é bastante coisa. O auxílio aí ia requerer mais ou menos 50 bi. Se a gente considerar que dava para fazer uma reestruturação do auxílio, talvez um valor até um pouco menor, mas o que a gente está vendo é uma proposta de gasto muito significativa. Isso assustou o mercado, não pelos gastos em si, mas eu vejo 2 problemas aí. Um, porque são gastos permanentes, né, propostas de aumento de salário, aumento real de salário mínimo, aumento de servidor e o próprio aumento em definitivo aí do auxílio, mas a gente não vê nenhuma contrapartida. Acho que o grande problema é esse. Da onde vão vir essas receitas, né, para que a gente faça esse aumento de gastos? A gente vai ter mais tributo, a gente vai cortar em outras frentes, o governo não falou nada sobre essas contrapartidas, e aí fica realmente um buraco muito grande para o próximo ano, que seria preenchido com mais juros, mais incerteza, isso pode trazer mais inflação, então existe uma preocupação grande aí, essa reação do mercado, ela foi principalmente por causa dessa preocupação com a inflação e os juros que a gente pode ver no próximo ano. E lembrando, inflação alta, ela vai tirar crescimento da economia, tira poder de compra, ou seja, não adianta crescer o auxílio, crescer o salário mínimo, se a gente tiver inflação que vai corroer todo esse aumento ao longo do ano. E os juros altos, para conter a inflação, vão tirar crescimento da economia, tira geração de empregos. Então, o resultado dessa proposta é um resultado negativo para a economia e o mercado está bastante preocupado aí com essa discussão. Tá certo, Rafaela, a gente segue de olho nesse assunto, porque vai pautar muito aí a economia e também a política na semana que vem. Obrigada, viu? Até a semana que vem.